Oi pessoal, tudo bem? Olha só, um agrônomo chamou eu aqui no asilo para eu ajudar ele a controlar as formigas cortadeiras. Olha só, eu trouxe esse aqui resolve meu problema, é o tal do aspirador. Aqui ó, é só você chegar aqui no zóio da planta, aqui no zóio do bicho, aqui ó, bem aqui ó, tá vendo? Aqui ó, aqui que tá a formiga cortadeira. Aí você chega isso aqui, você liga ele. Você liga ele, fica forte. Aí você chega e cutuca aqui, ó. Aí, formiguinha danada, vai embora, formiga. Vai embora. Aí, eu não quero sair mais. Sonho de horta, sonho de horta, de noite. Como eliminar formigas cortadeiras? Seja muito bem-vindo ao Sonho de Horta, meu nome é César, hoje eu estou aqui na área do asilo e nós estamos com canteiros quase todos prontos e o que nós precisamos fazer é controlar as formigas cortadeiras, né? É um problema muito sério e quando você encontra formigas cortadeiras aí na sua área, no seu sítio, na sua casa, é algum desequilíbrio ecológico que está ocorrendo, ou por falta de inimigos naturais, ou por vários outros fatores. Tá? Então nós temos isso aqui, essa área é um asilo muito antigo, já tem 50 anos, nunca houve controle de formigas cortadeiras aqui, né? Especificamente nós temos a saúva, que é uma formiga bastante veroz, né? Então ela come muito mesmo. E ela corta muito as folhas mesmo, então o problema é bastante sério. Então a gente precisa controlar esse tipo. Tá? Mas a praga, e a formiga ela é considerada praga desde que esteja causando problema aí no seu local. Aqui, como a quantidade é muito grande, eu sei que ela vai causar problema na horta. Então, mas a gente tem que tomar cuidado porque a formiga cortadeira, entre outras formigas, elas são importantes. Elas são importantes porque, primeiramente, elas reciclam nutrientes, né? Elas ajudam na polinização, elas aumentam a aeração do solo, né? Através daqueles túneis que elas fazem, isso facilita com que as raízes penetrem mais no solo. Então, elas têm benefícios sim. E além de tudo, ainda elas são inimigos naturais de algumas pragas que nós temos na horta. E tem dois tipos que nós vamos falar hoje que são importantíssimos, que é a saúva e a quem-quem. Elas são bastante parecidas e muita gente não consegue distinguir a diferença delas. Bom, primeira diferença principal entre a saúva e a quem-quem é que a saúva ela tem 3 espinhos no dorso, como você vê na foto aqui. Tá? Outra coisa, ela é maior que a quem-quem, a saúva, então ela chega até 15 milímetros. Outro fator bastante importante na hora que você encontra ali, para você identificar que existe formigas cortadeiras, é com morro, com um monte de terra que ela faz na hora que ela está escavando essas galerias, então ela deixa aquela terra para cima, a saúva. A quem-quem já não, né? Ela deixa pouquinho, se deixa pouca terra e também ela deixa pedaços de restos vegetais, né? A quem-quem. Essa também é uma diferença. Outra diferença que a saúva, elas conseguem se aprofundar mais no solo. Existe casos de encontrar até com quase 10 metros de profundidade. Então, e outra coisa, elas fazem galerias, então são todas interligadas essas câmaras, né, da saúva. Já a quem-quem não, elas são menores, geralmente é uma câmera, no máximo 2, 3 ali, né, e são menos profundos, né, aí no máximo 2 metros de profundidade, então por isso a quem-quem já é mais fácil de você controlar, então por aí já fica já uma dica, né. E outra coisa que é muito comum também das formigas cortadeiras, isso para os dois lados, é que elas formam aquele trilheiro, né, como vocês vão ver aqui. Então eu vou mostrar também para vocês aí no campo como que fica isso, né, e é bem visível de identificar. Bom, o hábito da formiga, né, tanto da saúva como da quem-quem, que elas têm mais hábito noturno, então é muito mais fácil você encontrar elas cortando e carregando as folhas na noite ou em períodos frios. Ela não gosta muito daqueles temperatura quente, né? Então o que elas fazem? Elas sobem na árvore, cortam as folhas, deixam cair e vem outras e carregam. Então por isso que elas são divididas em três classes principais dessas formigas. São as jardineiras, né? São aquelas que ficam dentro ali do formigueiro, cultivando aquele fungo para que elas possam se alimentar dele. Tem as cortadeiras, então elas sobem em cima da árvore, cortam as folhas, deixa cair, e as carregadeiras são aquelas que carregam, que levam até o ninho, né? E tem as soldadas também, que são aquelas que ficam ali na frente, ali perto do olheiro
do formigueiro cuidando, né? Se você chega lá e ela vem e te ataca mesmo, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque elas têm uma força muito grande na mandíbula. Tonho, elas têm uma força muito grande mesmo. E elas mordem, se você chegar perto delas e colocar a mão nelas, elas até cortam o seu dedo. Larga de ser mole, agrônomo. Eu vou mostrar pra você que esse bicho não faz nada não, rapaz. É besta. Tonho, não faz isso não, não faz isso não, vai machucar. Você pode pegar nela à vontade que ela não faz nada não. Aqui, ó. Peguei uma, peguei duas, peguei três, peguei 4 formigas, coitadeira, coitadinha. Ai, ai. Batatas e gosta de terra boba no chão. Ar faciliza que estou. O Tonho parece uma criança, né? Aí, agora tá aí, com o dedo todo machucado. Bom, mas vocês sabiam que a formiga, elas cortam essas folhas, mas ela não se alimenta dessas folhas. Elas levam para o formigueiro e ali elas cultivam aquela folha, né? E as jardineiras ficam cultivando aquilo ali, formando um fungo, e é daquele fungo que ela se alimenta. A formiga quem-quem, ela, se você olhar de perto, você vai ver que no dorso dela ela tem 4 espinhos. Então essa é a maior diferença delas, além dela ser menorzinha, né? A cabeça é menor também, como você vê aqui, ó. E os danos da formiga são terríveis, né? Das formigas cortadeiras. O Tonho percebeu que não é brincadeira, né? Então elas têm um poder de corte muito grande. Para você ter uma noção, uma árvore grande, uma árvore adulta, elas conseguem acabar com uma árvore, principalmente eucalipto, né? Que as pessoas brigam bastante, quem tem área comercial de eucalipto, tem que controlar mesmo, porque elas acabam com uma árvore grande em uma noite, né? Tranquilamente. E aqui, vocês vão ver, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Dá uma olhada naquelas 2 árvores lá no fundo, tá vendo? Ela era igual essa aqui, até mais, porque elas são maiores. Então tava com toda essa vegetação, agora só tá, olha ali, ó. Tá? Então aquele formigueiro lá, a gente vai ter que encontrar ele e ter que resolver o problema. E eu vou mostrar pra vocês logo logo como a gente vai fazer isso. Uma coisa que a gente tem que pensar, sempre quando a gente começa a pensar em controle de formigas cortadeiras, é que não adianta você resolver o problema aqui, né, no asilo, se em volta, né, os vizinhos não controlam lá na casa deles. Porque essas formigas têm o hábito de caminhar muito longe. Então há grandes distâncias que elas vão em busca desse material que elas preferem. Tá? Então tudo isso a gente já fez durante essa semana, já corri em volta da vizinhança, controlando os formigueiros que estavam por ali. Agora chegou o dia de fazer isso aqui. Então já está pronto para aquele lado de lá, para que elas não venham para cá cortar nossa horta aqui. Bom, e a gente vai começando a entrar no assunto já de controle, né? E para você fazer controle bem feito, você precisa muito observar. Primeiramente, você tem que encontrar o formigueiro. Não adianta você controlar só as formigas que estão andando pelo chão, que você não vai resolver. Você tem que ir lá e achar esse formigueiro, né? Porque muito baseado no tamanho dele é que você vai fazer o controle, né? De uma forma ou de outra. E aqui eu trouxe um assunto bastante importante para você entender o que é um salveiro, né? Novinho, ou que é um salveiro já adulto. Então um salveiro com 3 meses, você vai ver praticamente uma abertura só, um furinho, um olheiro só. Então você sabe que ele é novinho ainda. Então quando esse salveiro está com mais ou menos 17 meses, ele já tem o segundo olheiro. Então vocês vão ver logo logo, vou mostrar em uma outra área isso aí, como que você vê esses olheiros. Então você já vai encontrar 2 furinhos, 2 aberturas por onde elas entram. Quando o salveiro está com 20 meses, ela já pode conter até mais de 100 olheiros. Então quando está com 2 anos, já tem mais de 120 olheiros. E quando está com 3 anos, é ali que já é um formigueiro muito grande. Já acontece as primeiras revoadas, né? As formigas acabam criando asas e faz todo o voo nupcial. Mas esse não é um assunto que a gente vai entrar agora. Mas é daí que elas já começam a partir para fazer então outros formigueiros na áreas vizinhas, né? Então aí começa a complicar cada vez mais. E outra coisa, e quanto mais velho o salveiro, mais difícil fica de controlar. Só para vocês terem uma noção do problema, um salveiro com 6 anos, ele já tem uma capacidade de cortar mais ou menos 6 toneladas
de folhas. Então você imagina cortando 6 toneladas de folha numa hortinha dessa que a gente vai colocar aqui, né? Não tem cabimento, não tem jeito mesmo, por isso que o controle mundial em áreas comerciais é muito forte em relação a essas formigas, né? Tanto a quem-quem como a saúva. E ainda, como eu disse para vocês, ainda elas fazem essas câmeras, né, por baixo da terra que a gente não encontra, a gente não sabe onde está, então fica mais difícil o controle. Então eu vou passar para você vários métodos aqui, né, para desde aqueles que são salveiros pequenininho, que você já sabe identificar quando é novinho e quando é velho, até para aqueles que já são mais velhos. Mas eu quero aqui deixar para você uma sugestão, que eu falo bastante sobre esse assunto também num curso, né, que a gente fez com bastante profissionalismo, né, buscando fazer com que pessoas que não tenham conhecimento nenhum de horta a ficar craque, ficar fera, do básico até o avançado. Tá? Então vou deixar na descrição aí, dá uma olhadinha lá, se você gostar, adquirindo, você também está ajudando aqui o projeto, está ajudando aqui o projeto do asilo, tá bom? Bom, se você não sabe, esse projeto é um projeto social que a gente faz mais aos fins de semana, né? Que nós pegamos uma comunidade aí no entorno, que é uma comunidade bastante carente, selecionamos algumas famílias, elas estão aqui trabalhando nessa área, fazendo a horta, né? A produção vai aqui para o Asilo São Francisco, que tem mais de 40 idosos aqui, para eles terem uma diversificação nutricional, de alimentação todos os dias, e o excedente essas famílias vão comercializar, que vai ser aqui na frente. Nós vamos colocar barracas, que essa rua aqui é dentro da cidade, é movimentada, e eles vão vender e vão ter uma geração de renda, tá bom? Então é por aí, e vamos continuar aqui no nosso assunto. Bom, e por fim, como eliminar essas formigas cortadeiras? Bom, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, que elas são muito seletivas em relação à alimentação, igual nós, né? Nós selecionamos o que a gente vai comer, o que não vamos comer, elas também são assim, né? Então tem vários fatores que fazem essa escolha. Um primeiro deles é os compostos que existem nessa vegetação que elas escolhem. Então aqueles que têm compostos que são antagônicos a ela, que são tóxicos, elas não vão pegar, né? Elas evitam a pegar esse tipo de planta porque sabe que pode morrer, né? Pode levar para lá e isso não vai bem. Agora, existem plantas que são antagônicas, que eu vou mostrar para vocês aqui, que enganam elas. Elas, por mais que ela tenha um veneno ali, elas são tóxicas para essas formigas, mas mesmo assim elas gostam, são atrativas para elas e elas acabam levando, e vocês vão ver isso aqui. Outro fator também que faz essa escolha pela planta é a umidade dessas folhas, né? Então, dependendo da umidade, elas também têm uma escolha em relação a isso. Outra coisa também é a parte nutricional, né? Elas gostam de plantas que vai trazer benefícios para ela. Outro fator também é a parte de digestibilidade. Então tem alguns compostos fenólicos que fazem com que essas folhas fiquem mais digestíveis, né? Geralmente são folhas que não têm pelos, né? Geralmente são folhas mais levinhas de cortar. Então tudo isso elas selecionam. Então, manejo número 1, folhas de gergelim. Então você precisa plantar gergelim próximo, ao redor, no entorno aí da sua horta. Por que isso é interessante? Porque o gergelim é atrativo para as saúvas e para quem, né? Mas ao mesmo tempo eles são tóxicos. Então na hora que ela leva aquela folha, leva para o formigueiro, ela contamina todos os fungos, que é parte da alimentação delas, né? Aí ela se extermina, né? Então isso funciona muito bem para formigueiros pequenos. Também outro que são plantas antagônicas também é a batata doce, né? A folha dela, você pode fazer duas formas com a batata doce. A primeira é você picotar essa folha no tamanho que você vê as saúvas e as quenquens cortando, você corta exatamente no mesmo tamanho e joga ali juntamente naquelas folhas que elas estão derrubando da árvore. Então você joga ali as folhas da batata doce, elas pegam porque é atrativa, elas levam a folha da batata doce e também acaba se contaminando porque é tóxico. Com a batata doce também, com a folha, você pode pegar 300 gramas da folha e adiciona em 4 litros de água. Mexe bem, as folhas têm que estar picadas, né? Coa essa água, põe na bomba, no pulverizador, onde você tiver, e pode ir jogando, sem contraindicação nenhuma. Vai jogando sobre as folhas, jogando ao redor da sua horta. Essas folhas elas são repelentes, né, para formiga. E aí você evita um pouco que elas cheguem ali na sua área, tá? Não resolve tão bem assim para formigueiros grandes, mas para pequeno tem um bom resultado. Você pode pulverizar aí de 2 a 3 vezes por semana a sua horta. E ela não vai causar a morte das formigas, mas repele.
A outra folha que é antagônica é a folha da mamona. Isso você encontra em qualquer terreno baldio, é muito fácil de você encontrar, né? Então o que você faz? Você pega 300 gramas dessa folha e você macera ela mesmo e mistura em 10 litros de água e deixa ali por 24 horas. Feito isso, você aplica diretamente no olheiro mesmo do seu formigueiro, tá? Também funciona para formigueiros pequenos. Manejo número 2 é aquele que você vai escolher plantas que são atrativas para as formigas. Então, leucena, cana-de-açúcar, mandioca. Então o que você faz? Planta próximo também da sua horta, que elas vão dar uma folga para as folhas da sua horta, e elas vão na mandioca, elas vão na cana-de-açúcar, porque elas preferem, por causa de todo aquele processo que eu te falei, que é mais adaptável para ela, é digestibilidade melhor, e elas gostam bastante dessas folhas. Então elas vão atacar essas folhas, vão cortar as folhas da mandioca, da cana, e não vão cortar a sua. Tá? Também funciona também para áreas pequenas, né? Formigueiros pequenos. Quando é muito grande não tem jeito. Elas vão acabar com a mandioca, vão acabar com a cana e vão acabar também com a sua horta. Manejo número 3. Plantas repelentes. Aí nós temos a salsinha, nós temos o boldo, que é bastante interessante, o hortelã, a cenoura. Também você pode colocar em consórcio, né? Planta uma fileira de alface, por exemplo, uma fileira de salsa. Essas têm ela exala um cheiro que ela é repelente para essas formigas. Então também é bastante interessante e dá um bom resultado também. E o manejo número 4, usar cal virgem, também muito fácil. Você pega 2 kg de cal virgem, e mistura em 10 litros de água quente, tá? Você ferve a água, mistura lá a cal, mexe bastante e joga diretamente no olheiro. Então você vai matar por 2 formas. A primeira é desidratação por causa do cal, e a segunda porque a água está quente, tem um ótimo resultado também, tá? Também funciona aí para até formigueiro que são tamanhos médios, tá? Porque ele acaba entrando ali, entra numa câmara, entra numa outra câmara e acaba resolvendo essa água quente. Manejo número 5, então é você impedir que as formigas cheguem aqui na sua horta. Então se você tem uma horta pequena, vale a pena mais ou menos 20 centímetros de largura, você põe uma faixa ali de cinza, de carvão, também casca de ovo cortada, quebrada, né? Bem pedacinhos, bem pequeno. Com isso a formiga vai chegando, ela vê aquela área ali e ela evita chegar lá, até por causa da cinza acaba desidratando ela, então ela acaba voltando, né? Então uma área pequenininha funciona muito legal. Outra coisa que funciona muito bem também, vou mostrar aqui, é você pegar qualquer tipo de material, plástico, metal, e fazer esse corte aqui, desse sentido. Então se você tem planta frutífera, é bem interessante, aí você faz esse cone, tá? Tá vendo que tem esse furinho no meio, que vai caber certinho o caule da planta ali. Então você coloca ela ali, fixa ela, talvez pode até usar aí um grampeador, né? E passa óleo, passa graxa, passa vaselina, o que for, porque na hora que ela for chegar ali, ela não consegue atravessar, subir, e ela não vai atacar as folhas. Também é bem simples e resolve muito bem para frutíferas. Manejo número 6, né, é o controle biológico. Então nesse caso dá para a gente usar, a primeira coisa são inimigos naturais. Então aí inimigos naturais temos próprias formigas, aranhas, né, tamanduá em áreas de propriedade, tamanduá. Lá tem tamanduá? Eu que? Esse tamanduá, eu não gosto de bicho não. Lá onde eu moro tem um monte de tamanduá, você conhece, né? Rapaz, mas o bicho tem uma pata, é desse tamanho. E as unhas? A unha do bicho, desse tamanho assim, ó. Parece essas mulheres hoje em dia que andam pela rua, assim. Você já viu? Umas mulheres com umas unhas desse tamanho. Rapaz, aquele bicho vai com a pata dele e vai pisoteando em cima dos canteiros. Vai acabando com tudo agora. Rapaz, aí um dia eu fui correr atrás de um e fui pegar o tamanduá. Na hora que eu cheguei perto dele, ele fez assim pra mim, ó. Olha eu fazer. Ele levanta a patinha e faz assim, ó. Aquele rabinho do espalhador dele veio atrás de mim, eu corri. Mas corri mesmo, agora, eu não sou besta. Tá certo, né? Pra ele é um problema, mas resolve muito bem o caso das formigas, tá?
e também alguma espécie de fungos também que faz esse parasitismo nessas formigas. Então por isso que é bom você deixar o ambiente sem inseticidas, né, o mais natural possível, para que você tenha conservação desses inimigos naturais. A outra forma é você usar 5 kg de esterco, dilui em 20 litros de água e 500 gramas de açúcar, né, de preferência o mascavo, mistura tudo. Então você vai mexer bastante e deixe fermentar por 1 semana. Isso pronto, você vai aplicar diretamente no olheiro, tá? Também tem um grande resultado até para formigueiros médios aí de tamanho médio. A formiga cortadeira, de uma forma geral, elas não gostam de matéria orgânica, né? E o esterco ele traz essa matéria orgânica ali para o ambiente. Então por isso que é bom você aprender muitos tratos culturais, formas de deixar o seu solo com bastante matéria orgânica, porque onde tem matéria orgânica, a formiga cortadeira vai embora. E o método número 7, esse não tinha como deixar de falar, porque aqui nós vamos trabalhar com horta orgânica, eu só trabalho com horta orgânica, mas você, do outro lado, se está com um problema muito sério de formiga, saúva ou a quem, tem uma forma que é muito boa para áreas muito grandes, para formigueiros muito grandes, né? Por causa da sua efetividade, sua fácil aplicação, locais que seja difícil de você chegar. Então com esse tipo de material você consegue controlar as formigas e é o que é utilizado aí na maioria das áreas de reflorestamento, tá? Então eu trouxe aqui para vocês conhecerem. O material é isso aqui, você tá vendo? Vamos ver aqui, vamos ver se vai pegar. Olha aqui, ó. Eles são granulozinhos bem pequenos aqui dentro. Aqui dentro tem 50 gramas, você compra em qualquer casa agropecuária, né? Nessas iscas granuladas, nós temos a composição que é sulfuramida e fipronil. Então são 2 ingredientes ativos que resolvem muito o problema de saúvas e quenquéns, tá bom? Só que é químico. Então, pacotinho fechado, tomar muito cuidado, ler a bula, usar na hora de aplicar isso aqui, usar o EPI, né, que é equipamento de proteção individual, porque isso aqui é veneno, é tóxico, tá bom? Em grandes quantidades, é claro. Então eu quero mostrar para vocês aqui. Olha só, isso aqui é a quem. Você tá vendo esse material aqui em cima que elas cortam, né? São as formigas menorzinhas, agorinha tinha bastante aqui por cima, elas estão bem ali, né? Ó, um aparecendo ali, ó. O que eu vou fazer? Com esse produto aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu não encosto nele e jogo ele lá, ó. Não dentro do olho, mas um pouquinho na beirada dele. E onde elas caminham, né? Sempre não no trilheiro, de jeito nenhum no trilheiro. Sempre em volta, como eu vou mostrar para vocês aqui agora. Esse pacotinho, como eu disse para você, tem 50 gramas. Você usa para cada formigueiro de quem 10 gramas, tá? Não mais do que isso. Então eu coloquei um pouquinho na casa delas. Agora eu vou no trilheiro e coloco também. Bom, então a gente precisa encontrar esse trilheiro e aqui eu encontrei, olha só. O trilheiro que elas formam, onde elas andam e para lá vai. Onde elas andam não nasce mais mato nenhum. Elas jogam uma substância química aqui que não tem jeito, é um ótimo herbicida. Então você vem aqui mais ou menos, aqui no meio tá o trilheiro, você vem a 15 centímetros mais ou menos, 20 centímetros e você joga, né? Nunca no trilheiro delas. Então você vem aqui, ó, dando aqueles 10 gramas que a gente tinha conversado aí para quem. Tá bom? Bom, para as formigas saúvas, então você encontra onde está a árvore, né, que elas estão cortando. Então essas duas que eu te mostrei aquela hora. E eu vou procurar onde está o trilheiro delas para tentar encontrar o formigueiro, tá? Não adianta eu só jogar no trilheiro que não vou conseguir controlar da melhor forma possível. Bom, cheguei, olha aqui, esse é o trilheiro dela. A árvore tá lá para trás, olha só. Você tá vendo? Ela tá entrando dentro desse mato aqui, eu vou junto. Olha só, tô entrando. Ó aqui, continua o trilheiro dela. Vamos indo, vamos indo. Ó aqui. Opa. Tá aqui. Ó, esse furo bem grande, com esse material um pouco para fora. E aqui tem um olheiro e ali tem outro olheiro. Então o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou jogar igual eu fiz para quem eu jogo, né, aqui
do lado do olheiro e vou jogando ao longo desse trilheiro aqui. Bom, aqui eu tenho outro formigueiro de saúva e ali outro formigueiro de saúva bem grande já. Então o que nós vamos fazer? Qual que é a quantidade dessa isca que eu preciso jogar? Então você pega o comprimento dele vezes a largura. Então se tem 2 metros aqui por 2 metros de largura, são 4 metros. Então 4 metros quadrados, eu vou jogar 10 gramas desse produto por metro quadrado. Tá ok? Então eu vou jogar 40 gramas, praticamente um pacotinho desse aqui, não no olho, né? Ao redor desse formigueiro e também daquele trilheiro lá que vocês viram, não dentro do trilheiro, 10 a 20 centímetros ao lado do trilheiro. Aqui tem uma aqui, ó, é a saúva, tá? Então vou fazer o que? Aqui, ó, vou jogando, ó, olha ele aqui, o produto, ó, tá? Logo logo ela pega. Esse saúveiro aqui, ó, um olho, 2 olhos, 3, 4, 5. Então você já vê que já é um formigueiro adulto já, né? Então aqui já vai ser mais difícil de controlar. Esses outros métodos que eu passei para você fica mais difícil de controlar, né? Então a isca, nesse caso, ele é bem-vindo. Outro método também que resolve bem é você simplesmente fazer uma boa gradagem na área, como nós fizemos aqui. Aqui tinha formigueiros que na hora que a gente gradeou, elas sumiram, né? Ela acaba morrendo quando o formigueiro é pequeno, tá? A gente acaba chegando na rainha, provavelmente, e aí ela morre, né? E lembrando que para você matar qualquer tipo de formiga, você precisa matar a rainha. Se você não mata a rainha, você não resolve, porque ela acaba dando mais cria, e ele multiplica de novo. Pessoal, então acabou a história aqui do matar formiga aqui. Se você gostou, você dá um like, tá? Ajuda a compartilhar esse trem aí, que o agrônomo fica feliz. Eu também, tá? E inscreve aí no canal, escreve tudinho aí, manda pra nós, tá bom? Assim as outras pessoas podem fazer eu olhar, tá? E tudo de bom, abraço. E a mandioca me dá força e me engorda, e a batata doce gosta de terra boba no chão. Alface lisa, crespo roxa, não importa o que dá sempre na hora.